deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele nos falou. Assim escreve o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, o capítulo 4, o versículo 7. Já no início da criação, Deus guardou, separou um dia para o descanso. Todos nós aprendemos o terceiro mandamento: santifique o dia do descanso. O culto, a oração, é um convite para acolher as promessas daquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como a criança descansa nos braços do pai e da mãe, assim nós nos aconchegamos na presença do Trino Deus, aquele que nos acolhe como pai e mãe amorosos. E o fazemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para descansar, nós precisamos estar em paz, confessar os pecados, acolher a graça de Deus, nos oferecem descanso e paz. Assim, agora nós nos colocamos na presença de Deus em oração, confessando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor, estamos na Tua presença. Nada acontece sem o Teu conhecimento. Diante de Ti nós podemos trazer tudo aquilo que nos deixa cansados e sobrecarregados. Nós nascemos marcados pelo pecado da desobediência e ingratidão. O pecado que separa de uma relação de confiança contigo. Vivemos como se não dependêssemos completamente de Ti. Buscamos orientar e conduzir nossas vidas pelas nossas vontades e desejos, sem avaliá-los à luz da Tua palavra. Nos cansamos, perdemos o rumo, ferimos a nós mesmos e ao nosso semelhante. Nos afastamos cada vez mais do alvo que tens para nós. Por Jesus Cristo, aquele que Tu mesmo enviaste para buscar e salvar o que estava perdido, temos esperança e a certeza de que podemos corrigir nossos passos, orientados pela Tua palavra e graça. Acolhe a nossa oração e faze com que busquemos aprender com erros e acertos, e principalmente a depender da Tua misericórdia revelada na cruz de Cristo, Sua morte e ressurreição. Amém.
nossa oração e arrependimento sinceros recebem como resposta o anúncio da graça de Deus. O Salmo de número 145 diz: o Senhor é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Nós acolhemos a palavra do perdão, da graça de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico para a mensagem de hoje nós encontramos no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, o capítulo 56, o versículo 1 e depois os versículos 6 a 8. Está escrito assim: o Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu Monte Santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. E é isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Até aqui o texto. Nos anos 538 a 520
antes de Cristo são marcados por alegria e tensão entre o povo de Israel. Os capítulos 56 a 66 do livro de Isaías foram escritos nessa época e registram essa situação. A alegria vinha da possibilidade dos exilados na Babilônia poderem retornar para a sua pátria. Esses repatriados traziam consigo lembranças, histórias e sonhos de poder recomeçar as suas vidas onde tudo tinha parado. Queriam reconstruir o templo destruído e cultivar as terras que seus antepassados tiveram que deixar para trás. No entanto, quando retornaram à pátria, encontraram uma realidade que não ficou parada no tempo. Os remanescentes e os seus descendentes, aqueles que não tinham sido exilados, continuaram cultivando a terra e celebrando os seus cultos, vivendo a sua fé. Tiveram que se acostumar com a presença e vizinhança de estrangeiros entre eles, que vieram ocupar essas terras conquistadas pelo imperador da Babilônia, Nabucodonosor. Havia, portanto, uma mistura muito grande. Muitos estrangeiros foram cativados e se tornaram parte das comunidades de fé de Israel. Frequentavam as sinagogas, local de ouvir a palavra de Deus. Dá para imaginar que esse recomeço não foi algo fácil. Era preciso muita compreensão de ambas as partes para vencer essa tensão entre os repatriados e os remanescentes. Um novo começo era necessário. Através das palavras do profeta Isaías, Deus propõe um novo critério para que essas diferentes partes, esses diferentes grupos, se sintam novamente membros de uma mesma nação e consigam conviver entre si pacificamente. Ele diz assim: sigam a justiça e façam o que é direito. Versículo 1. Isso, conforme a tradição profética, incluía a proteção das pessoas socialmente excluídas, como as viúvas, os órfãos e os próprios estrangeiros. Ou seja, toda a pessoa estrangeira, não importa de que povo, era bem-vinda, desde que abraçasse a aliança, evitasse o mal e confiasse no socorro, na libertação, na salvação de Deus. Mas a reforma tinha que ser mais profunda ainda. A circuncisão, como marca e critério de pertença ao povo de Deus, dava lugar, pouco a pouco, ao respeito ao sábado. Qualquer estrangeiro que adora, ama e serve ao Senhor encontrará as portas da casa de oração a Deus abertas. Suas ofertas e orações são aceitas, pois assim diz Deus: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Versículo 7.
foi um grande passo, um grande recomeço. Tratava-se de um novo rumo, que recém estava começando. No versículo 8 é dito o seguinte: vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. Portanto, a casa de oração de Deus precisa permanecer com as suas portas abertas para a inclusão de outras pessoas repatriadas, outros povos. Isaías 55, portanto, é um convite de Deus para incluirmos em nossas preocupações, em nossas relações, os excluídos. A fé tem consequências práticas, como a prática da justiça e do direito. Ele, Deus, nos convida a darmos mais valor à oração e confiança em Deus do que nos sacrifícios. Ele nos convida e motiva para uma relação fraterna entre povos e nações, a partir de uma aliança que promove a paz. É dentro desse espírito de inclusão que Jesus, percebendo a muita fé de uma mulher estrangeira, uma cananeia, curou a sua filha dizendo o seguinte: que seja feito o que você quer, em Mateus 15. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, daqueles que não pertenciam ao povo de Israel, estava convencido de que a misericórdia que Deus tem para oferecer às pessoas não estava presa ao povo de Israel. Deus demonstra a sua boa relação a outros povos, e isso não diminui o seu amor pelos descendentes de Abraão. A eles, ele continua abençoando. Mas a sua bondade não tem limites geográficos e culturais. Pelo contrário, atinge todas as pessoas e povos, conforme Romanos 11. Enfim, somos convidados a aprendermos a conviver com a diversidade, as diferenças, praticando a justiça e o que é direito. Somos motivados a isso pelo próprio Deus, que nos criou, a todos nós. Quem ama e serve a Deus dessa maneira, está guardando a sua aliança e tem as portas abertas da sua casa de oração, que é para todos os povos. Amém. For
Senhor, nós acolhemos a Tua palavra viva que nos oferece descanso, aconchego e paz. A Tua palavra também nos motiva a agir, orar e viver em gratidão. Olhar e amar o mundo como Tu o fizeste, especialmente em Jesus Cristo. Agora nos colocamos em oração e agradecemos pela palavra que nos dá descanso, mas não deixa acomodar. Por isso, em nossa oração, trazemos a Ti nossa gratidão e também os nossos pedidos. Apresentamos a Ti as nossas comunidades, lideranças, direção da igreja, governantes, famílias, cada pessoa individualmente. De forma especial, oramos pelas pessoas enfermas, enlutadas, aquelas que estão solitárias e desamparadas. Mostra-nos onde e como podemos ser a Tua mão estendida a estas pessoas amadas por Ti. Abençoa a tarefa, a alegria e a responsabilidade na construção de relações fraternas, de amor e paz. Ajuda-nos a perceber como e onde podemos colaborar para que a vida seja melhor para todos e todas. Temos muito mais a pedir e infinitamente mais para agradecer, mas tudo incluímos na oração que Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A diversidade cultural faz parte do relato bíblico da ação de Deus. Da mesma forma, a diversidade cultural dos povos indígenas é parte da sociedade brasileira. A diversidade cultural estimula a troca de conhecimento e a busca por um mundo justo e solidário. A próxima oferta nacional será destinada para o apoio à missão entre e com povos indígenas. A realização de atividades assessoradas por pessoas indígenas em diferentes espaços da sociedade e nos grupos e setores da IECLB contribuirá com a meta missionária de uma igreja comprometida com a justiça, a paz e a reconciliação que promove vida digna, como testemunhado pelo Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10, para todos os povos. Que Deus abençoe a cada pessoa doadora, que nossa oferta possa continuar fortalecendo para que haja paz e harmonia entre todas as pessoas. Oferte ao apoio à missão entre e com povos indígenas. Fique com a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso e Eterno Deus, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é misericórdia. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é liberdade.